Estamos começando mais uma live e o tema da live de hoje é os fatores que influenciam na lucratividade da odontologia. Esse é um tema que é muito importante, quente hoje assim, ó, o negócio vai pegar fogo porque nós temos várias novidades aí. Agora nós estamos num formato um pouquinho diferente da nossa live. A gente está trabalhando os temas com uma profundidade muito grande, então a gente botou nas nossas tarefas ir atrás de aprofundar. Nós sempre tentamos trazer da forma mais profunda, mas agora a gente está trazendo ainda mais embasados todo o conteúdo aqui para vocês. Deixa eu tirar aqui um negócio. Isso aí. Beleza. Então pessoal, o tema da live é fatores que influenciam a lucratividade na odontologia, né? E por que a gente acha importante trazer esse tema, né? Independente se você está na faculdade ou se você formou recentemente, está naquela fase que ainda não definiu qual a especialidade você vai seguir, isso é uma coisa que cedo ou tarde nós profissionais da odontologia temos que fazer, até mesmo depois que a gente já tem alguns anos de formado e a gente tem que dar um novo rumo para a nossa profissão, que é escolher uma área ou escolher uma nova atuação que a gente vai ter dentro da nossa clínica, dos nossos consultórios. E um dos fatores que é muito importante para ajudar a gente a decidir para que área a gente vai é justamente a lucratividade, assim, o potencial que aquela área tem de trazer algum retorno financeiro para nós dentistas, né? Essa análise ela precisa estar dentro do seu processo de análise de escolher uma profissão ou uma especialidade. É claro que a gente precisa sempre pensar na questão do bem-estar profissional, de fazer aquilo que gosta, mas uma coisa não exclui a outra, né? Você escolher... É um dos fatores, né? Não é o único fator. Então, assim, é claro que a gente tem nossos desejos, a gente quer comprar nossas coisas, quer ter nossa qualidade de vida. Então é importante realmente a gente refletir a respeito disso, né? E o grande equívoco que ocorre é que as pessoas, elas utilizam, às vezes, fatores que são fatores mensuráveis, fatores tangíveis, para determinar se uma determinada especialidade é lucrativa ou não é. E de fato, existem inúmeros fatores que a gente consegue mensurar, que a gente consegue dizer, por exemplo, um implantodontista cobra tanto em cada implante, tem tantos pacientes por mês, então ele tem um custo dele para isso é tanto, então no final do mês ele tem uma lucratividade XY, né, determinada. E então isso a gente pode fazer para essa análise para várias áreas, né? Mas essa é uma análise mais objetiva, né? Existem coisas que estão na subjetividade, que são fatores que nós consideramos como fatores intangíveis. Então o objetivo dessa live aqui é trazer para você, dentista, alguns fatores que estão fora do nosso radar, que a gente não leva em consideração na hora de analisar essas especialidades dentro da odontologia, que são os fatores intangíveis, tá? Uma complementação, como é que tá aí, Luquinha? Não, tá tranquilo aqui. Então, só pra gente não passar batido no assunto, a gente queria só comentar assim, alguns fatores que vocês talvez já tenham ouvido falar, alguns fatores que já estão no radar aí do dentista, são fatores tangíveis, mensuráveis, né? Então por exemplo, você tem que considerar na hora de entender se uma determinada especialidade é lucrativa ou não, você tem que considerar o ticket médio, por exemplo, né? Ticket médio é uma das variáveis importantes da gente conhecer. A gente tem que saber o valor da nossa hora clínica, isso também é importante. A gente tem que saber, entender qual é o volume de pacientes que procuram por aquela determinada, em média, né? Por aquela especialidade ou por aquele procedimento específico. E a gente tem que ter noção de quanto é o nosso custo fixo e o nosso custo variável de acordo com o procedimento. Então essas aí são as questões tangíveis. A gente não vai falar muito dela, que o objetivo não é falar, mas se você quer ter acesso a um conteúdo muito bacana, em primeira mão, manda pra gente, quero ser VIP pro WhatsApp que tá aqui embaixo, 932 DDD 98886 6267. Manda quero ser VIP, que você vai entrar na nossa lista VIP e vai receber em primeira mão
um artigo que a gente está estreando uma série de artigos, né? E o primeiro artigo é justamente falando sobre essa questão da lucratividade. Então, se você quer receber em primeira mão, antes de todo mundo, manda pra gente, quero servir, porque a gente vai mandar o artigo para você na íntegra no WhatsApp em breve, tá bom? Felícia perguntou aqui como calcular a hora clínica do consultório. Opa! Você tá na ponta da língua, né? A gente acabou de gravar um vídeo. A gente gravou um vídeo disso que em breve vai estar no YouTube explicando detalhes, e nesse artigo que eu acabei de falar tem explicando direitinho como é que vai funcionar. Mas basicamente o cálculo da hora clínica ele leva em consideração apenas 2 fatores, então é um cálculo simples. A complexidade da hora clínica está em você entender esses 2 fatores. Exatamente. Né? Entender o que faz esses fatores variar, né? E o que compõe a composição desses 2 fatores. O Alan vai falar, vocês vão ver, é 2 fatores simples, né? Acabamos de falar um deles aqui, que é os seus custos fixos. Você tem que levar em consideração os seus custos fixos, ou seja, tudo aquilo que você, quando abre o seu consultório no início do mês, você já está devendo. Então, é o aluguel, é a luz, é o condomínio, é a internet, é o valor dos seus funcionários, é o seu prolabore, que as pessoas esquecem de colocar. Enfim, todos os custos fixos envolvidos no funcionamento de um consultório, de uma clínica. E aí, só para complementar, um dos grandes erros que as pessoas cometem, às vezes, é subestimar esse valor. Às vezes esquece de alguns custos fixos, por exemplo, como a taxa do lixo, por exemplo. E aí esquece desse valor e aí você está subestimando sua hora clínica. Está calculando errado, Está né? calculando errado. errado. Para baixo. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator, que também é um fator simplório, né, quando a gente olha de uma forma superficial, é bem simples, que é o tempo. Mas existe toda uma questão com relação ao tempo, né? Que é o tempo que você tem disponível para atender no seu consultório. Então, basicamente, o custo dessa hora é o valor das despesas fixas dividido pelo número de horas que você trabalha no mês. Então, se você tem um custo fixo de R$10.000 e trabalha 10 horas por dia durante 5 dias por semana, dá 20 horas por semana. Então você divide 20 horas por mês, né? Isso. Você divide 10.000 por 200 horas por mês, você tem o valor da sua hora clínica de R$50. Então isso é só para você ter uma ideia do cálculo, porque em cima do valor da hora clínica é muito mais importante do que saber calcular a hora clínica, saber para que a hora clínica serve, né? Então, basicamente ela tem um papel importante na hora de você compor a sua tabela de preços, né, na precificação dos seus procedimentos. É um dos fatores que... E é muito importante entender que a hora clínica você não calcula uma vez e esquece dela. Você tem que estar sempre recalculando, porque os custos vão mudar, os seus custos fixos vão mudar. E o seu tempo disponível para trabalhar também pode mudar, ou seja, as 2 variáveis envolvidas, elas mudam. Por isso que a gente falou que há uma complexidade. Sua conta de luz pode vir mais alta no mês, no outro mais baixa. Você pode ter um mês que você ficou doente e que você não conseguiu trabalhar, ou ao contrário, você decidiu aumentar, em vez de trabalhar de segunda a sexta, resolveu trabalhar de segunda a sábado. Então tudo isso aí vai influenciar. Exatamente. E Felícia, se você ainda não está na lista VIP, envia uma mensagem para cá que a gente, há um tempo atrás, a gente enviou um conteúdo falando dos principais tópicos, né? As principais despesas fixas, os custos fixos que você tem que colocar nessa conta. É lógico que às vezes tem um ou outro específico do seu negócio, mas a grande maioria tá englobada nessa lista que a gente fez. E a Felícia também perguntou como calcular o ticket médio. O ticket médio você vai pegar o número de valor que cada paciente deixou com você, vai somar eles. Então vamos supor, você tem 3 pacientes, tá? Um gastou R$1.000, o outro gastou 2.000 e o outro gastou 9.000, por exemplo. Aí deu 12.000 no total. E são 3 pacientes, o seu ticket médio vai ser R$4.000. 12 dividido por 3. Então, na verdade, a média é quanto que um paciente gasta em média no seu consultório. Você tem que considerar o que cada paciente gasta, fazer no final quantos pacientes são, e aí você vai ter o valor do ticket médio. Isso é um valor também importante de você conhecer, porque a partir disso aí você tem algumas análises que são importantes de você fazer. Então, um alô para Eliane, Marcos, Luzinete, isso aí, galera, sejam bem-vindos. Pessoal, para quem chegou agora então, hoje o tema da live é os fatores que influenciam na lucratividade da odontologia. Basicamente, a gente tem 2 classes de fatores. Os fatores
que são tangíveis, que nós acabamos de citar alguns aqui, que são os valores que você consegue medir. A mais hora palpáveis, clínica, né? o número de pacientes que você tem, o ticket médio do seu negócio. Mas o objetivo nosso aqui com essa live é falar daqueles fatores que são intangíveis, não são tão fáceis de medir E que poucas pessoas que não estão no radar, né? prestam atenção. Poucos dentistas, né? E você podendo fazer essa análise, você vai conseguir fazer uma escolha muito melhor para qual área você deve seguir, né? Se você não tem nenhuma área, para qual área você deve seguir, se você tem vontade de fazer uma nova especialidade, seguir uma nova carreira, você entender qual, de uma forma mais assertiva, qual a área que você vai. E aí entra o primeiro fator intangível, né? Que é justamente a sua satisfação profissional. Então, uma coisa que influencia diretamente na lucratividade do seu negócio é se você está satisfeito fazendo aquilo que você está fazendo. Ah, mas isso aí é muito vago, Alan, isso aí é papo furado, eu vou lá... Não, pessoal, se você não gosta, você não tem satisfação naquilo que você faz, você obviamente vai acabar diminuindo a sua produtividade. Você vai fazer com que você tenha menos pacientes, porque isso vai refletir na forma como você trata o paciente. Você não vai ter aquela disposição todo dia para acordar e trabalhar, para você aumentar aí o número de horas trabalhadas, enfim. Exato. E você tem que ver que são 3 terços, né? Um terço você vai passar dormindo, um terço vai passar trabalhando, então assim, no mínimo, né? Então você tem que trabalhar com alguma coisa que você gosta, igual o Betone que tá aí, chegou, meu amigo. Grande Betone. Você vê que ele falando, ele dando palestra, ele falando do que ele faz, você vê que o olho dele brilha, né? E você vê que ele é bem sucedido, e um dos motivos é ele fazer o que ele gosta, né? Exatamente. Se vocês não conhecem o Betone, sigam ele aí, porque ele é um cara fenomenal. Então, assim, isso é uma coisa que está fora do radar, né? As pessoas falam assim, não, mas na verdade é uma coisa, na verdade talvez esteja fora do radar, mas das que estão fora do radar é uma coisa que você já deve ter pensado. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. É mais ou menos por aí. Você tem que fazer alguma coisa, as coisas que você tem prazer, acha que vão dar prazer para você, que você encontra a sua zona de talento, que você encontra uma satisfação. O Luquinha, não sei se vocês entenderam essa questão do 3 terços, ele dividiu o dia em três partes, né? Na verdade é uma classificação que a Organização Mundial a OMS divide o nosso tempo em 3 partes de 8 horas. Então assim, durante 8 horas você dorme, durante 8 horas você trabalha e durante 8 horas você tem um tempo para lazer, para fazer as outras coisas. Então, apesar de a gente não concordar muito com essa definição, é uma definição consagrada e que, de fato, é o que acontece. Por exemplo, as relações trabalhistas são baseadas nisso. A carga horária de trabalho, segundo as consolidações das leis trabalhistas, né, a CLT, é de 44 horas semanais, ou seja, de segunda a sexta você trabalha 8 horas e no sábado metade, porque é final de semana, trabalha 4 horas. E essa definição dá pra gente quantificar o quanto de tempo a gente fica atrelado ao trabalho, né? Então, assim, se é isso, se você vive 90 anos, 30 anos você fica trabalhando, né? Então, assim, 1/3 da sua vida você passa dentro do seu trabalho. Então, se você não gostar daquilo, você está abdicando de 1/3 da sua vida, basicamente. E o outro terço você vai estar dormindo. E o outro terço você vai estar dormindo, exatamente. E o que acontece? Mas a gente está falando de lucratividade. E o ponto que a gente quer chegar é justamente esse. Uma pessoa insatisfeita, ela é improdutiva, ela não vai render aquilo que ela poderia render. E vamos supor que rendesse mais. O que adianta ter lucratividade se você não está feliz com o que você tem? Porque e também isso vai repercutir em saúde, repercute de uma forma em vários aspectos, né? Mas a questão é, como o foco é lucratividade, não dá mais lucratividade fazendo aquilo que você não gosta. É isso que o raciocínio bem ligado ao tema da live é esse. Fazer algo que você não gosta não é mais lucrativo. Não é legal. Porque se você não gosta, você não vai querer estudar. Se você não vai querer estudar, você não vai melhorar, você não vai aperfeiçoar. Se você não vai aperfeiçoar, você não vai fazer bem feito. E aí começa a virar esse ciclo vicioso, essa bola de neve. Aí você não faz bem feito, começa a dar problema com o seu paciente. Aí seu paciente fala para outro. Mas aumenta a taxa de insucesso. Se você gosta, de tratamento. Você gosta, você sempre vai estar lendo um artigo daquilo, vai estar
querendo fazer um curso novo daquele assunto, vai fazer cada vez melhor, fazendo cada vez melhor. Você pode cobrar cada vez mais, cobrando cada vez mais, entregando coisa de qualidade. O paciente vai indicar para mais pessoas e aí vira o ciclo virtuoso, né? E eu tenho certeza que você tem um exemplo de cada especialidade profissional bem sucedido. Tenho certeza que você conhece um cara da endodontia, que o cara é muito bem sucedido, o cara que mexe com prótese, o cara com implante, da orto. Eu tenho certeza que você conhece. Se você não conhece presencialmente, eu tenho certeza que você encontra isso nas redes sociais. Dentro do nosso hall de dentistas que compõem aí os nossos estudos de caso, a gente tem exemplos de todas as áreas. Então é muito importante você observar isso, porque isso pode, às vezes, você fica querendo pensar somente naquilo que vai te dar lucro, mas se você for por esse caminho, no final das contas não é isso que vai acontecer. E exatamente pegando o seu gancho, isso que eu ia até falar. A gente teve a oportunidade de conversar com 28 grandes nomes da odontologia, não sei se vocês sabem da nossa história, mas a gente começou com essa jornada. E uma coisa que eu acho que é uma marca de todos, é que todos são apaixonados pelo que fazem, né? Você começa a ver no discurso da pessoa e no dia a dia da pessoa que começa a misturar o lazer com o trabalho. Você não sabe se a pessoa está se divertindo ou se ela está trabalhando. Ela não liga às vezes de estar num curso de odonto, num sábado à noite ou no domingo. Ela às vezes lê um livro de odonto. Isso porque como que você consegue? Poxa, como que consegue ficar trabalhando ou estudando um assunto que está relacionado ao seu trabalho no final de semana? Consegue quando você tem uma paixão extra por aquele assunto. Aí você começa a ver que realmente aquilo ali é uma paixão, que aquilo ali você tem uma aptidão diferente. É isso aí. Segundo ponto. Vamos para o segundo fator intangível relacionado à lucratividade, que é um fator que também a gente talvez conheça, mas a gente às vezes não encontra o ponto de conexão com a lucratividade, que é a sua formação e o seu conhecimento, né? A gente tem que entender que existe uma proporcionalidade. À medida em que você melhora a sua formação, você investe no seu aprimoramento técnico e até não técnico, e você aumenta o seu conhecimento, a tendência é que você seja capaz de entregar coisas cada vez melhores, entregar mais valor para o seu cliente. Quando você entrega mais valor, você tem a capacidade de cobrar mais por aquilo que você entrega. E é difícil da gente medir quanto vale o nosso conhecimento, né? Quanto vale a nossa formação. Porque tudo bem, eu posso saber, eu paguei de mensalidade, se eu fiz uma faculdade privada, eu paguei tanto de mensalidade, beleza, você consegue chegar a um valor que não representa todo, porque você entra nessa conta aí, o tempo que você gastou, as renúncias que você fez, as coisas que você deixou de fazer, as oportunidades que você deixou de aproveitar para que você estivesse se dedicando àquele curso, né? Ou até mesmo você, depois de formado, você fechou seu consultório para você ir atrás de conhecimento, você também não tem como calcular o que você deixou de ganhar para o seu consultório ter ficado fechado. Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Se você é uma pessoa que tem conhecimento, investe no seu conhecimento, você tem que fazer que isso reflita na sua lucratividade, entendeu? Esse é o ponto que a gente tem que chegar. Porque você às vezes vai escolher uma especialidade achando que ela é lucrativa, mas se você parar no tempo, você vai ser ultrapassado. Então, vai chegar uma hora em que aquilo já não vai ser tão lucrativo quanto talvez era no início, né? E eu acho que a gente tem um bloqueio, cara, que é muito forte. Porque quando a gente adquire um conhecimento e esse conhecimento fica enraizado na gente, a gente não dá tanto valor para esse conhecimento. Porque pra gente já é comum. Só que para as outras pessoas não são. Você não está vendendo para você mesmo, você está vendendo para outras pessoas. Então essas outras pessoas valorizam o conhecimento que você tem, sim. Então é aquela brincadeira que eu já vi muita gente fazendo. Quanto que é o parafuso do implante? É R$1, mas quanto que é para saber onde vai colocar, como que vai fazer? Aí não, aí já é R$2.000. Porque você está vendendo o seu conhecimento, você não está vendendo objetos, você não está vendendo produtos, está vendendo o seu conhecimento que vai gerar um benefício para a pessoa que vai adquirir ele. E aí, se você entregar esse parafuso na mão do paciente, não vai virar um dente no final.
né? E eu gosto muito também de uma definição de sucesso que une dois ingredientes, que são essenciais para você. Dois ingredientes são essenciais para o sucesso, que é o conhecimento e energia. Então, você só vai conseguir ter sucesso se você tiver o conhecimento necessário das habilidades que são fundamentais para o sucesso ou para você exercer qualquer cargo. Por que o conhecimento é importante? Se você não tem o conhecimento adequado, você não vai ter os recursos que você precisa para desenvolver uma técnica ou fazer qualquer coisa acontecer, e você também não vai ter segurança para vender aquilo, né? Se você vai, no inconsciente, você vai começar a se boicotar. Eu li uma vez sobre determinada técnica, mas eu não sei, tá em alta aí, eu tô vendo que tá todo mundo fazendo, mas eu não tenho muita segurança, e acaba... Aí chega uma pessoa que talvez pudesse ser beneficiada por aquela técnica, você pensa, não, vou fazer aquela antiga técnica. Então, o conhecimento, ele possibilita que você vá galgando cada vez mais altos patamares, né? E a energia, que é o segundo ingrediente, é a sua vontade mesmo, o seu desejo, está ligada muito àquele fator anterior, né? A sua satisfação profissional, a sua vontade, a você ter um porquê, uma clareza, como é que a gente fala? Um propósito forte com aquilo, né? E terceiro ponto, intangível. Terceiro ponto intangível, esse daí já começa a ficar mais longe do nosso radar, né? De uma forma geral como dentistas, que são as questões de mercado, as leis de mercado. Nós temos que entender que dependendo da região que você está, dependendo do contexto social das pessoas que serão o seu público-alvo, você vai ter uma lei de mercado diferente, né? A gente tem aquela lei primária, que é a lei da oferta e da procura, né? Que com certeza vai influenciar. Se você está numa região, por exemplo, que você tem uma renda média baixa, assim, uma população mais pobre, dificilmente você vai conseguir vender tratamentos muito altos. Então isso daí influencia totalmente, né? Você tem que entender as leis do mercado, entender o seu público-alvo, você tem que entender qual é a vocação econômica daquela sua região, né? Você tem que entender como é que é o comportamento de consumo daquelas pessoas. Aquelas pessoas valorizam a determinada coisa que você está pensando em trabalhar ou não valorizam. Então isso aí é uma coisa que é difícil a gente medir, mas que tem uma influência muito grande, porque se você faz um cálculo errado, às vezes você vai ter muitas coisas e não vai conseguir ter a sua lucratividade, né? E ainda tem a questão das tendências, né, Paulinho? Explica pra galera aí das tendências de você escolher, às vezes, uma especialização e... se você, por exemplo, você você gosta muito da área de prótese, por exemplo, e aí você escolhe se especializar muito em PPR, né? PPR? Próximo parcial removido, sim. Então, por exemplo... Paulinho ortodontista esqueceu da PPR, esqueceu da PT. Ortodontista da PPR, mas enfim. Então vamos supor que o cara já é especialista fez um curso aí de prótese e tem a opção de fazer, por exemplo, uma atualização em próteses removíveis, né? É isso. E aí ele tá numa região onde as pessoas têm um nível aquisitivo mais alto e ele só sabe fazer PPR, né? E aí ele tenta levar aquilo, vender aquilo que ele aprendeu, né? Poxa, eu amo fazer PPR, estou tentando vender minha PPR. E aí as pessoas, não, mas eu descobri que tem um outro procedimento que é melhor, que é um pouco mais caro, mas eu estou disposto a pagar, né? Eu prefiro fazer um implante, mas você tem que fazer enxerto, mas eu sei fazer PPR, você tem que fazer um enxerto, você vai gastar mais. Não, mas eu quero aquilo que há de melhor, que há de melhor, porque eu tenho condição de pagar, né? A questão financeira não é um problema para mim. Então nota-se que ali você criou um problema, né? Você criou, assim, existe uma tendência de mercado, né? Existe um processo instaurado ali que se você for querer passar para as pessoas aquilo que você aprendeu somente, isso acaba gerando um conflito ali. E aí você tem que analisar exatamente o que as pessoas ali pedem para você, né? Então se você gosta de prótese, gosta de fazer seus trabalhos, ver o que dentro dessa área
tem uma oferta maior nesse momento. E para onde o mercado está tendendo, né? Para onde o mercado está Porque, tendendo. por exemplo, exatamente. você indo para o lado das próteses removíveis, você está indo na contramão da tendência. Hoje em dia, a parte de prótese está muito voltada para a parte da prótese fixa baseada em implantes. Então, às vezes, ao invés de você fazer um curso de prótese removível, você quer construir uma prótese, faça um curso de prótese sobre implante. Porque existe uma tendência de que o implante cresça cada vez mais, porque os preços vão se popularizando, o acesso da população vai aumentando, e com isso acaba se botando na balança aí, o paciente botando na balança, vou fazer uma PPR, que é um trabalho que não tem a mesma qualidade, é desconfortável, não tem a mesma duração, e eu tenho em contrapartida um tratamento que está cada vez mais acessível, que tem uma previsibilidade maior, que tem um conforto maior, uma naturalidade maior. Então, uma tranquilidade na hora de pagar também, né? Então você vê que a tendência da odontologia está encaminhar para a odontologia fixa, sobre implante, né? Na parte reabilitadora. Da mesma forma, você pode perceber que há uma tendência do mercado de ir para a odontologia digital. Isso a gente consegue ver hoje. E às vezes a gente vê antes que o paciente veja. Sim. Porque nós estamos inseridos no meio. Então, você tem que fazer essa análise. Para onde a odontologia está caminhando? Não olhar só... Claro que o seu gosto precisa ser olhado, né? Mas você precisa ter uma tendência do mercado para você não se frustrar, né? Não se frustrar. E, por exemplo, as próteses... a gente está vendo uma era em que a instrução aumentou, o acesso à saúde está melhorando, então as pessoas não estão perdendo tantos dentes quanto perdiam antigamente. Então, existe uma tendência estatística de que com os anos não se façam tantas próteses fixas quanto se fazia antigamente. E mesmo as próteses, quando o paciente for dentro de total, ainda vai existir a possibilidade dele fazer um tratamento com implantes. Então, assim, essa é a análise que é importante você fazer do mercado. Para onde o mercado está caminhando. Qual que é a tendência nos próximos 5 anos do mercado? E o que acontece? Qual é a grande vantagem? Quando você se antecipa a uma tendência, você se torna pioneiro. Você ganha autoridade naquele assunto e você... quem chega no rio bebe água limpa, né? Não tem um ditado, quem chega primeiro no rio bebe água limpa. É basicamente isso, você entender essas questões, e isso com certeza vai influenciar na sua lucratividade, porque você indo para a tendência, indo para onde o mercado está só aumentando, a tendência é que você também só vá acompanhando esse mercado, né? Está em viés de alta. Né? Não que isso tem que ser o único fator, né? Porque às vezes a pessoa tá bombando lente de contato, faz um curso de lente de contato, aí passa 3 anos, agora bichectomia, aí vai lá e faz... Não é dessa forma que a gente está falando para você analisar, mas para você balizar e fazer esse exercício de olhar um pouquinho para o futuro, né? Não olhar só para o momento presente, olhar para daqui a 5 anos, porque daqui a 5, 10, 20, porque a tendência sua como profissional é trabalhar na odonto por mais 10, 20, 30 anos. Então, por isso que a gente precisa entender e aprender a fazer esse exercício dessa projeção futura. Isso aí. Show. E o quarto fator que a gente queria trazer aqui para vocês hoje, que também é intangível, né, que é difícil de calcular, é a sua capacidade de gestão financeira, né? Isso daí talvez, que agora falou em finanças, falou em lucratividade, obviamente que existe uma relação, né? É óbvio, realmente é óbvio, mas é um pouco negligenciado. A gente bate muito na tecla da gestão financeira para o dentista, é uma coisa que é transformadora, porque há tempos atrás a gente não fazia, agora a gente está fazendo, nós aqui, como dentistas, estamos vendo como resultado tangível, vem, né? Não vem tão em longo prazo, né? Esse resultado vem, quanto mais o prazo que você tem, quanto mais o tempo que você tem, maior o resultado, mas se você aprende a entender isso, porque assim, é aquilo que a gente estava conversando na pré-live, né? A gestão financeira, assim, de nada adianta você ter um exorbitante lucro no seu negócio, no seu consultório, se a peneira do momento que você ganhou esse dinheiro pro momento que você está gastando esse dinheiro, se essa peneira é totalmente furada. De nada adianta você ficar focando em aumentar lucro, aumentar paciente, aumentar marketing, aumenta consultório, aumenta empresa, aumenta. Se você não está nem um pouco preocupado com o tanto que está sobrando, o tanto que... Para onde direcionamento desse exatamente, para onde que esse dinheiro está indo? Para que você está querendo trabalhar mais e ganhar mais? Qual que é a função disso na sua vida?
Você está querendo ganhar mais para trabalhar mais e ganhar mais, e trabalhar mais e ganhar mais? Para gastar mais. Para gastar mais. Isso a gente precisa ter uma organização, primeiro uma organização de pensamento aí. Para onde que está indo esse dinheiro? Para que você está querendo esse dinheiro? Para que você está gastando horas preciosas da sua vida, horas que não voltam mais, trabalhando? Para quê? Qual que é o motivo disso? Então você precisa entender tanto de como organizar suas finanças para que essa lucratividade ela se torne real, né? Porque como que você sabe que essa lucratividade financeira está se tornando real? Quando depois que você virou o mês e realmente teve uma sobra financeira. E aí você sabe que ela se tornou real. Porque se você pegou a lucratividade e aí pegou ela e consumiu todo ela naquele mês, você teve uma lucratividade do seu negócio, mas a lucratividade real você não teve. Você aí vai ter que trabalhar um novo mês para fazer o mesmo novo gasto. Então acaba ficando numa roda. E uma coisa que você falou, né? Então, o primeiro ponto em que entra a gestão financeira é você fazer com que sobre o dinheiro no final do mês. Você fazer a gestão para que realmente essa roda rode num sentido que te leve para frente, né? E aí, depois que sobrou dinheiro, vem uma outra importância de você entender de gestão financeira. É saber fazer com que esse dinheiro se multiplique, né? Daí o dentista também é um assunto que ele é analfabeto, que é investimentos. O que a gente ouve falar? Previdência privada, eu vou falar de poupança, eu vou falar de fazer às vezes alguma operação que o gerente te ofereceu no banco. Mas a gente não pode delegar essa parte tão importante para os outros. Se a gente pode ter alguém para cuidar das nossas finanças, tudo bem, pode ter. Mas a gente tem que ter um mínimo de conhecimento. Então é importante você ter conhecimento de gestão financeira. E quanto maior for o seu conhecimento de gestão financeira, com certeza maior vai ser a sua lucratividade efetiva. Assim, aquilo que vai no final te dar os resultados que você quer, as coisas que você busca, a qualidade de vida que você quer ter, a segurança no futuro que você vai precisar, né? Exatamente. Show de bola. Show, pessoal? Show. Então a gente queria trazer nessa live esses temas assim para ajudar vocês a abrirem a mente, entenderem que mais do que a lucratividade, assim, vocês têm que entender que o papel de fazer daquilo que está na sua mão, porque todos esses fatores intangíveis que a gente falou aqui estão nas suas mãos. A sua satisfação profissional, a sua formação, o seu conhecimento, tá você que comanda. A questão de entender as leis de mercado, você que vai determinar qual é o seu público-alvo, a região que você quer trabalhar, você vai entender você conhecer quais são as tendências de consumo, para onde a odontologia está caminhando, e essa questão da gestão financeira, de você buscar esse conhecimento. Então o poder está todo na sua mão, e isso é ótimo, né? Isso é muito bom, porque aí você pode ser feliz e bem sucedido em qualquer área da odontologia que você quiser. E assim, na live a gente trouxe alguns fatores que nós pensamos cirurgicamente de um conteúdo assim extremamente completo que a gente produziu, um conteúdo assim que serve como um guia quando você quer entender melhor os fatores que te geram lucratividade, tá? Então assim, esses foram alguns tanto dos fatores tangíveis quanto dos fatores intangíveis. Existem outros fatores que tem nesse conteúdo completo, nesse guia que a gente criou, tá? São na verdade, olha só, são 6 fatores tangíveis que estão relacionados à lucratividade e 8 que estão ligados que não intangíveis, que estão... Aqui nós somos 4, então assim, exatamente. Esse conteúdo, se você quer ter acesso a esse conteúdo, a gente convida você a entrar na nossa lista VIP do WhatsApp. O número está aqui embaixo na tela, fixado, e você só mandar um WhatsApp, eu quero ser VIP, que agora que nós estamos estreando essa série de artigos, você sempre vai ter em primeira mão esse conteúdo, além de muitos outros conteúdos que a gente oferece para quem está lá na nossa lista VIP. É uma maneira de você dizer assim, eu tenho interesse em melhorar, em me aprimorar, eu tenho interesse nesse assunto, eu quero saber mais. Então, a gente sabe que quem está lá realmente é alguém que está comprometido com o sucesso, né, com o seu próprio sucesso. Então, está dentro da nossa missão fazer com que essas pessoas cada vez vão mais longe, né? Exatamente. O Joey falou, boa live, gostei, parabéns. Show, Joey, parabéns. Obrigado, pela Joey. presença aí. É por vocês que a gente faz. Show de bola, pessoal. Isso aí, fechamos. Grande abraço.
Qualquer Bom dúvida, restinho de quarta-feira, bom feriado. manda um WhatsApp, manda um direct. Que Além de tudo, é um canal direto para vocês terem acesso. Qualquer dúvida que você tiver, mesmo que não tenha relacionado a essa live, só mandar lá que aqui embaixo a gente responde. Beleza? Um abraço, pessoal. Obrigado, abraço, pessoal. até mais. Sucesso.